paz do Senhor. Amém. Estamos aqui nesta tarde na presença do Senhor. Queremos agradecer a Ele por esta força de estar aqui na Tua presença. E nesta tarde o Senhor vem usar da filha dEle, vem dar uma palavra a cada um de nós nesta tarde. Porque o Senhor sabe de que maneira nós chegamos na Tua presença. Verdade. Mas eu creio que do jeito que nós chegamos, nós não vamos sair. Nós vamos sair diferente na presença dele. Aleluia. Quero agradecer por essa oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eita glória. Glória a Deus. Amém, igreja? A paz do Senhor, igreja. Que Deus abençoe a todos que vieram. A irmã que eu convidei, que está aqui, estou muito feliz, viu, irmã? Glória a Deus. Por você estar aqui, vai ser a primeira de muitas em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida da obreira Vanessa, que se encontra aqui, nossa querida irmã, que a gente está sempre orando e intercedendo aqui, né? E todos que estão aqui com a gente, que Deus venha fortalecer a cada um de nós e venha falar com cada um de nós, igreja. Eu louvo a Deus, né? Eu falo para o bispo, a tarde da bênção está uma bênção, porque eu quero pregar e ele também. E a palavra de Deus é uma fonte que jorra água viva eterna, igreja. É isso que eu vou falar hoje. Se ele prega, glória a Deus. E se eu prego, glória a Deus. Tem congressos aí que você vai em vigílias, que é a noite inteira. Acaba um pregador e entra outro. Eu louvo a Deus pelo culto da tarde da benção, que meu esposo está empenhado a também estar estudando uma palavra. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui, porque vocês que estão sempre comigo sabem que eu estudo a palavra e vocês estão interessados em ouvir a palavra. Então eu fico feliz por isso. Vocês vieram aqui para ouvir a palavra e isso tem agradado a Deus. Então vamos abrir a palavra que está no livro de Josué, capítulo 14, a partir do versículo 13. Josué capítulo 15, versículo 13. A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte do meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriate Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Enaque. Enaque eram os gigantes daquele lugar, igreja. Versículo 14. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Enaque, Cesai, Aimã e Talmai, gerados de Enaque. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriat Sefer, o nome de uma cidade, e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apelou do jumento, ou seja, desceu do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Igreja, eu vou estar explicando a história de Calebe para que você possa entender essa história que eu acabei de ler. Calebe, ele não era um israelita. Muitos falam Calebe, né? Que entrou na terra de Canaã com os espiões. 12 espiões, 13 com Josué, né? Que era o líder. Invadiram a cidade de Canaã para espionar a terra prometida. Deus tinha feito uma promessa para o povo de Deus, que iria dar uma terra prometida, uma terra abençoada, que manava leite e mel. Só que para entrar naquela terra tinha gigantes. Tinha pessoas de mais de 2 metros de estatura. E quando os 12 homens
Josué, que era o líder, entraram na terra, 10 desses 12, sem ser Josué que era o líder, foram rebeldes ao Senhor. Porque Deus estava falando que eles iriam possuir a terra, mas eles não acreditaram. Eles voltaram para onde estava o povo de Deus e falaram: não tem como nós entrar lá não. Lá só tem gigante. Lá, a gente é que nem gafanhoto para eles. Eles veem nós como se nós fôssemos um gafanhoto tão pequenininho que nós ficamos por deles. Não tem como. Deram um relatório errado para o povo de Deus. Porém, Caleb foi o único homem que falou: de jeito nenhum, se Deus falou que nós vamos conquistar a terra prometida, nós vamos. Deus vai nos entregar aquele povo nas nossas mãos. Nós vamos vencer. Nós vamos entrar lá e vamos derrubar e derrotar esses gigantes. Então Deus se agradou de Caleb. E no livro de Números, no capítulo 4, no versículo 24, depois você lá na sua casa, Deus fala para Josué. Deus fala para Moisés, me perdoa. Em Números era Moisés que mandou eles ir lá invadir a terra. Deus fala para Moisés: eu quero destruir esse povo, porque esse povo duvida do meu poder. Esse povo duvida. Eu juro pelo meu nome, Deus jurou pelo nome dele, que esse povo que duvidou não entraria na terra prometida. Mas ele fez uma promessa para Caleb. Ele falou: porém Caleb, ele foi fiel a mim, ele acreditou em mim. Porém, a terra que ele pisou vai ser dele e vai ser dos descendentes dele. Deus, ele nesse dia de hoje, ele te faz uma promessa, igreja. E se você acreditar na promessa que Deus está te fazendo, não só você, mas os seus descendentes vão herdar a promessa. Porque quando você recebe uma promessa de Deus, ela não é só para você, é para você e para a tua casa. É para você e para a tua família, igreja. Deus fez essa promessa. Você vai folheando a Bíblia. Livro de Números passou, chega Deuteronômio, nós está lá em Josué. Josué capítulo 14. Deus vai falar com Josué, que era o líder. Deus vai falar através de Caleb. Caleb chega até Josué e fala: você lembra, Josué, o que Deus falou para Moisés? Ele falou que eu iria ter a terra que eu pisei como minha propriedade. Naquela época, Josué, eu estava com 40 anos. Naquela época eu só tinha 40 anos quando Deus me fez essa promessa, Josué. Já faz 45 anos que Deus me prometeu um pedacinho de terra. Glória. E eu hoje estou, Josué, com 85 anos de idade. Porém, eu estou com a mesma virtude, com o mesmo vigor, com a mesma saúde, com a mesma vontade de conquistar a terra que me foi prometida. Igreja, quando eu estudei essa palavra, Deus falava comigo para que eu não desista da promessa que foi feita da minha vida. Deus está falando para você nessa tarde: não desista da promessa que foi feita na tua vida. Porque Caleb, ele não desistiu. Ele acreditou na promessa que foi dada a ele. E ele disse: Josué, já faz 45 anos. Halamai. Eu estou com 85 anos, mas eu quero tomar posse do que é meu. Eu ainda tenho juventude. Eu ainda tenho vigor. Porque é isso que acontece quando você serve um Deus verdadeiro. Por mais que a idade chega, você não envelhece. Você tem um espírito de jovem. Você tem um espírito que ainda quer conquistar, que ainda quer avançar. Você não estaciona, você não fica parado. Você quer dar algo para a sua família como herança. E foi a leitura que eu fiz
diz aqui para vocês. Josué disse: pois bem, eu me lembro. Moisés falou que Deus falou com ele que aonde você pisasse a terra seria tua. Então, Josué deu a cidade de Hebrom para Caleb. Mas, igreja, pensa que já tinham sido destruídos os gigantes? Não, ele com 85 anos, ele foi lá e enfrentou o gigante. Ele enfrentou os inimigos que ainda estavam lá. Ele ainda com a idade avançada, ele venceu porque Deus estava com ele. E se Deus está com você, não importa a tua idade, não importa o tempo, você vai vencer. Não importa o tempo que passar, a promessa é tua. O milagre é teu. Não tem gigante, não tem inimigo que te impeça de conquistar aquilo que é teu. Aleluia. E assim se sucedeu. Josué entregou a terra, ele venceu o gigante, ele possuiu Hebrom e ainda mais conquistou mais uma cidade chamada Debir, cujo nome antes chamava Kiriat Sefer. Porém ele disse: quem conquistar essa outra cidade, eu vou dar por esposa minha filha, com o nome de Axa. Eu vou entregar a minha filha para aquele que conquistar essa cidade. O que a Bíblia quer dizer com isso? Aquilo que você quer conquistar não é entregue com facilidade. Assim como Caleb teve que vencer os gigantes para conquistar a cidade de Hebrom, o genro dele teve que conquistar a cidade de Debir, teve que vencer os inimigos que estavam lá para casar com a filha de Caleb, com o nome de Axa. Amém, conseguiu, parabéns, foi aprovado. Ele venceu, casou com a filha de Caleb. Passa-se um tempo, a filha chega até o pai. Pai Caleb, o Senhor me deu uma terra seca, porque a cidade de Debir era uma terra seca. E foi falado aqui na boca do bispo no início, na palavra, que a gente precisa ter uma fonte que jorra água viva, e essa fonte é Jesus Cristo. Você precisa ter Jesus que jorra na sua vida, uma fonte que não vai secar, igreja. Por que muitas pessoas desanimam? Porque ela tem um poço. O poço, igreja, na época da chuva, ele enche. Na época da chuva, o poço está cheio. Jesus, quando veio, teve sede, pediu um copo de água para a samaritana. João capítulo 4, versículo 24. Ele disse: se você souber a água que eu tenho para te dar, é uma água que você nunca mais vai ter sede. É uma água que vai jorrar para a vida eterna. Uma água viva que nunca vai acabar. Fonte, igreja, é uma água que não acaba. A Axa falou: pai, me dá um presente. Ela foi se encontrar com o pai, desceu do jumento e falou: o Senhor me deu uma terra seca, agora me dá um presente, meu pai. Me dá uma das fontes de água, porque lá naquela terra não tem água. Ainda que ela cavasse um poço, como o poço onde Jesus estava, o poço que Jacó abriu. Jesus estava tomando água daquele poço, porém o poço ele enche na época da chuva. Quando passa a chuva, o poço seca. Se não fosse assim, José, que foi tacado no poço, teria morrido afogado se ele não soubesse nadar. Porém, quando tacaram ele lá, o poço estava seco, estava vazio. Isso prova que o poço, igreja, a água do poço, ela acaba. Que adianta você vir para os cultos, vir para a igreja, mas não ter dessa fonte? Muitas das vezes você vem para o culto, mas ainda você só tem o poço. Você tem um poço que quando você está na fé, quando está tudo dando certo, você está na fé. Aí quando está tudo certo, você está na fé. Mas quando está dando tudo errado, você perde a fé, você perde a vontade de vir para o culto, você perde a vontade de orar, você perde a vontade de estar na comunhão,
você vai vencer o gigante. Nada vai deixar com que o seu poço fique vazio. Se você tiver a fonte que jorra água para o teu poço, que é Jesus. Então, Caleb disse à filha: tá bom então, minha filha, tu tá me pedindo fonte de água. Pega essa terra, igreja, essas terras que Caleb possuiu, ficava em montanhas. Ficava em montanhas. Então, Caleb disse para a filha dele: você quer uma fonte? Eu não só vou te dar uma fonte, eu vou te dar as fontes que estão em cima da montanha e as que estão embaixo da montanha. Sabe o que a palavra de Deus quer dizer isso? Não importa quando você estiver lá em cima ou quando você estiver lá embaixo, a água vai jorrar. A água vai jorrar! Aleluia! Não importa se você estiver lá em cima ou se você estiver lá embaixo, aleluia! A água vai jorrar! Jesus vai colocar a fé, o ânimo. Você não vai ficar desanimado. A tristeza vem, igreja. A vida do crente é vida de altos e baixos. Tem hora que está dando tudo certo, tem hora que está dando tudo errado, mas você vai falar: mas o meu Deus eu não largo. A fonte que jorra, eu não abandono. Eu não vou abandonar a fonte que jorra, a fonte que enche o meu poço. Aleluia, glória a Deus. O que vai encher o teu poço é a fonte, igreja. Não abandona Jesus por nada. Não abandona Jesus quando o poço estiver vazio. Você tem que lembrar: eu preciso orar mais. O poço está vazio, eu preciso jejuar mais. Eu preciso me dedicar mais. Eu estou indo só na noite na igreja, eu vou à tarde também. Eu vou me sacrificar mais, porque a fonte tem que jorrar no meu poço. Aleluia. A fonte vai jorrar, igreja. E o que significa, igreja, essa fonte que a pastora tanto está falando? Esse poço que a pastora tanto está falando. Igreja, tudo aquilo que você quer conquistar aqui na terra, tudo aquilo que você quer conquistar que está aqui na terra é o poço. Deus, Ele pode te dar casa, um marido, o sonho do comércio, da empresa, é o poço. Mas a vida eterna é a fonte. Oh, aleluia. Deus, Ele pode encher o poço e Ele pode te dar a fonte, que é a salvação da tua alma. Se você ter Jesus na sua vida, você está sossegado, você está tranquilo. Porque se aqui na terra o poço estiver vazio, igreja, pode ter certeza, Jesus, Ele vem com a fonte e vai encher o poço. Ele vem com a fonte dele. E a hora que você estiver em consagração e oração, buscando, quando você menos imagina, a fonte vai jorrando, a água vai brotando. E para quem não sabe, igreja, o que é uma fonte? É aquela água que ela brota da terra. O homem não precisa cavar o poço. Ele não precisa ficar ali com 10, 20, 30 homens, um mês, 40 dias, um ano para cavar um poço, para poder armazenar a água que chega. A fonte, ela brota da terra. Quando você menos imagina, ela jorra água. E é o que Deus vai fazer nessa tarde, na minha e na tua vida. Quando você menos imaginar, o milagre vai nascer, o milagre vai brotar. Deus vai mostrar para aqueles que não acreditaram em você que a fonte jorrou na tua vida. Aleluia. Igreja, leva essa palavra. Essa palavra, igreja, é para você nunca mais desistir e nunca mais perder a fé que teu milagre vai chegar. Porque Caleb estava com 40 anos. A promessa só aconteceu com 85. E ele continuou com vigor, continuou com saúde para tomar posse do milagre e vencer o inimigo. Você vai vencer o inimigo, ainda que pareça difícil, ainda que pareça impossível, ainda que pareça demorado. Aleluia, você vai vencer se você não duvidar. Mas assim como aqueles 10
deserto. Não aceita morrer no deserto. Não aceita morrer no processo qual você está agora. Esse processo vai ser transformado em bênçãos na sua vida se você perseverar, como Jesus disse, até o fim. Aquele que perseverar até o fim vai vencer. É até o fim. E quando que é o fim, pastora? Até Jesus voltar, aleluia. Até eu morrer dessa terra, ou Ele me levar antes que Ele volte. Porque quando Jesus voltar, igreja, se nós ainda estivermos vivos, a igreja vai subir com Ele. Deus, Ele vai transformar esse corpo cheio de pecado. Porque quando alguém te julga, quando alguém fala pra você, você não presta, você não vale nada, você é pecador, ele é pior que você. Porque a Bíblia diz que todos nós temos pecado. Nós só não vamos mais ter pecado quando esse corpo aqui for transformado. Ele vai ser transformado se nós estivermos vivos. E vai ser um corpo glorioso. Deus vai nos dar um novo nome. Porque nem o nosso nome nessa terra não vale nada. Deus vai te dar um novo nome. Ele vai te colocar um anel no dedo. Ele vai te dar umas novas vestes. Ele vai fazer com que você habite com Ele 1000 anos na eternidade. Isso não é conto de fada. Isso é a palavra de Deus. Oh, glória! Oh, igreja, não deixe que o inimigo mate a promessa que Deus fez na sua vida, amém? Por quê, igreja? Eu já estou encerrando. Quando Caleb foi falar com Josué, me dá o que é meu, porque Deus me prometeu. Sabe quem foi lá impedir? Os judeus, que era da tribo de Judá, porque ia ser pegado um pedaço da terra dos judeus para dar para Caleb. Caleb não era israelita. Caleb, ele veio da descendência do sogro de Moisés, Jetro. É chamado